Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos filosóficos, de assuntos relevantes, de temas voltados para a educação, mais precisamente para o ensino médio. Hoje eu vou falar de duas correntes filosóficas que foram muito importantes, que são o cinismo e o ceticismo. Eu abordarei de princípio o cinismo. A palavra cínico é um adjetivo masculino, cujo termo original serve para indicar alguém que pertence a uma seita filosófica que desprezava as conveniências sociais. Então, a palavra cínico, ela se relacionava a todos aqueles que desprezavam as conveniências sociais, aquilo que era pré-estabelecido pela sociedade, aquilo que a sociedade criava como norma, e muitas vezes a pessoa tinha que deixar de ser ela realmente para ela viver essa conveniência. A pessoa tinha que anular a sua essência para poder se adaptar àquilo que a sociedade queria que ela se expressasse exteriormente. Então, o florescimento do cinismo se dá a partir de Diógenes de Sinope, que viveu de 413 a 323 a.C. Ele teria sido o maior expoente do movimento cínico, ou do cinismo. Foi contemporâneo de Alexandre Magno, ou Alexandre o grande imperador macedônio, que dominou o mundo da sua época, teve uma vida breve e uma vida no poder muito breve. Durante 13 anos no poder, ele conquistou o mundo da época, Alexandre, mas depois ele morreu numa batalha de fadiga e de cansaço. Ele foi Diógenes de Sinope, ele foi contemporâneo ali de Alexandre. De acordo com os historiadores, o filósofo Diógenes, ele saía às ruas procurando e falando em alta voz: busco um homem que viva segundo a sua mais autêntica essência. Por quê? De acordo com Diógenes, o homem não vivia a sua autenticidade. Ele vivia aquela convenção que a sociedade da época estabelecia. Então, Diógenes, de forma irônica, ele saía nas ruas e em alta voz proclamava que procurava alguém que vivesse autenticamente, de forma autêntica. Um homem que viva além de toda a exterioridade. Por quê? A sociedade da época, ela queria mostrar, apresentar a sua exterioridade e não se voltava para o seu interior, para uma reflexão, para uma vida reflexiva, para uma vida, enfim, com regras, não regras morais, mas com comedimento. Então, ele procurava alguém que vivesse livre das convenções da sociedade e queria encontrar alguém que era guiado por sua natureza genuína. Somente alguém que era regido pela sua essência, pela sua natureza genuína é que poderia encontrar a felicidade. Então muitos eram infelizes porque eles deixavam a sua essência, a sua natureza de lado e criavam um personagem para agradar a sociedade. Então, o homem tem sempre à sua disposição aquilo que necessita para ser feliz, desde que saiba dar contas das efetivas exigências da natureza. Então ele ia dizer assim, que o homem, ele tem à sua disposição aquilo que ele necessita para ser feliz. E nós não necessitamos muito para ser feliz. Nós necessitamos muito quando nós vivemos de aparência, ou quando nós vivemos de acordo com a convenção ou as convenções sociais que são pré-estabelecidas para nós. Mas quando vivemos da nossa própria essência, nós precisamos do muito pouco para sermos felizes. Então, certa vez ele viu um rato perambulando de um lado para o outro sem metas. As metas
são impostas para a sociedade. Então ele chega a essa conclusão. Assim como o rato vivia de um lado para o outro, sem imposição de metas, o homem livre, o homem feliz, também era aquele que não se adequava às imposições de regras da sociedade. Então Diógenes, ele resolve viver andando de um lado para o outro, como aquele rato que ele havia visto. Ele andava com a cunha na mão, recolhia para recolher o alimento para beber e dormia dentro de um barril de madeira. Inclusive aquele personagem da série de TV, o Chaves, foi inspirado em Diógenes. Que você vê ali naquele seriado, Chaves é o mais pobre de todos, é o mais humilde de todos, mas é o mais feliz. É uma pessoa, um personagem que não vive a partir da conveniência da sociedade, não vive criando expectativas que sejam inalcançáveis e se contenta e é feliz com o pouco, enquanto os demais personagens ali do seriado vivem de maneira ali sempre preocupados, um sempre devendo e fugindo dos credores, o outro sempre preocupado em ganhar dinheiro, uma viúva frustrada com um relacionamento bem mal ali, bem complicado. Então Chaves, ele é o único ali que tem uma vida autêntica, que ele é feliz. Então o personagem do Chaves criou esse seriado exatamente a partir da filosofia cínica, porque Diógenes, ele viveu exatamente dessa forma. Ele abandonou tudo e sua preocupação era apenas em ter uma vida autêntica, sem estar preso a nada. Então, certa vez, o próprio Alexandre o Grande, foi se encontrar com Diógenes, porque Diógenes era um grande sábio, ele era um ponto de referência ali de sabedoria. E o próprio Alexandre foi ao encontro, quis conversar com Diógenes. E Diógenes estava ali tomando o sol da manhã, deitado ali nas belas montanhas ali da Grécia e tomando um banho de sol, quando Alexandre o Grande chega com a sua comitiva e ele para em pé de frente para Diógenes, tapando o sol ao qual Diógenes estava tomando. Alexandre então pede para Diógenes o que você quer, né? Alexandre diz para ele: pede o que quiseres que eu te darei. Diógenes olhou para ele e simplesmente disse: por favor, devolva-me o sol. Olha só, a preocupação de Diógenes era apenas em contemplar o sol da manhã, que era gratuito e que causava ou levava ele a ser feliz. Então Diógenes, ele era considerado como um cão, né? Porque o cão, ele não vive preso às convenções sociais. Tanto é que quando ele morreu, construíram lá em homenagem a ele uma coluna com um cão no topo. Esse cão representava realmente o espírito de Diógenes, aquele que não estava preso a convenções sociais e que ele vivia de acordo com a sua própria essência. Então esse é o pensamento básico, é o pensamento superficial do cinismo, que em sala de aula deve ser retomado, deve ser aprofundado para que nós possamos ter uma dimensão maior e melhor dessa corrente filosófica que é o cinismo. Agora eu vou falar de uma segunda corrente tão importante e que também teve uma grande expressão no período em que ela foi criada, que é o ceticismo. O que é o ceticismo? A palavra cético, né? Ou ceticismo é a doutrina do constante questionamento. O cético é aquele que tem dificuldade em acreditar nas coisas. Ou seja, eles acham que o conhecimento ele não é possível. Não é possível de forma alguma. Só que o ceticismo ele se dividiu em diversas áreas. O grande nome do ceticismo, que viveu na cidade de Élida em 323 a.C.,
foi Pirro. Então o ceticismo criou um novo modo de pensar e uma nova atitude espiritual. Então, Pirro, em suas expedições ao Ocidente, ele se encontra com os gnosofistas, que eram os sábios da Índia, os quais aprendeu que tudo é vaidade. Então, tendo contato com os sábios indianos, ou com os filósofos indianos, ele volta de lá com essa concepção de que tudo é vaidade. Então, Pirro, ele morre em 270 a.C. e seus discípulos dão seguimento às suas teorias. Segundo os céticos, o ser e a verdade são aparências vãs. O ser e a verdade são inalcançáveis ou não podem ser comprovados. Os céticos, segundo eles, a opinião e a razão são incapazes de alcançar a verdade ou a falsidade. As coisas são meras aparências. O ceticismo argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada. Então, para eles, nada pode ser concluído de forma absoluta, ou verdade ou mentira. É preciso estar em constante questionamento sobre tudo, sobre os fenômenos metafísicos, sobre os fenômenos religiosos e sobre os dogmatismos. O ceticismo filosófico, que também é uma vertente do ceticismo, seus seguidores refutam as verdades e as mentiras, pela impossibilidade de alcançar o conhecimento total das coisas. Os céticos filosóficos se dedicavam a examinar o conhecimento e a verdade. Uma segunda vertente ou uma segunda corrente cética é o ceticismo científico. Eles apresentam a posição crítica, mas baseando-se no pensamento crítico e nos métodos científicos para constatar a validade das coisas ou não. Então nós temos também Górgias, que ele é o pai do ceticismo absoluto. Górgias viveu em 485 a 380 a.C. e, segundo ele, o ser não existe. Se existisse, não poderíamos conhecê-lo. Se pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos comunicá-lo aos outros. Então, o ceticismo de Górgias é absoluto. Então ele vai duvidar de que nós somos capazes de explicar alguma coisa e nós também não seríamos capazes nem de comunicar ou tentar explicar essa coisa para alguém. Os céticos do relativismo, eles negam parcialmente nossa capacidade de conhecer a verdade, apresentam uma posição moderada em relação às possibilidades de conhecimento. Então eu termino por aqui o vídeo para não se alongar muito, mas tanto o cinismo quanto o ceticismo são duas correntes importantes, que aqui eu apresentei só o problema para vocês, que no futuramente em sala de aula nós iremos retomar e aprofundar e alargar esse conhecimento. Obrigado a todos.